Imagina você acorda amanhã em um país onde uma única religião determina como as pessoas devem se vestir, o que podem estudar, quais livros podem ler, quem podem amar e até mesmo como devem viver suas vidas, e que discordar dessas regras não seja apenas mal visto, mas considerado um crime. Pois é, isso parece um cenário distante, coisa de filme ou de um romance distópico. Só que, na verdade, essa realidade existe em diferentes lugares do mundo. Mas antes de continuar, é importante esclarecer uma coisa. Este vídeo não é um ataque à religião. Pelo contrário, a religião faz parte da história da humanidade há milhares de anos. Ela inspirou obras de arte, hospitais, universidades, movimentos sociais e ensinamentos éticos que moldaram diversas civilizações. Milhões de pessoas encontraram na fé conforto, esperança e propósito. O problema começa quando a religião deixa de ser uma escolha individual e passa a ser utilizada como instrumento para controlar toda a sociedade. É exatamente nesse ponto que entramos no tema de hoje, o fundamentalismo religioso. Ao longo do vídeo, a gente vai entender como esse fenômeno surgiu, quais são suas principais características, por que ele aparece em diferentes religiões e quais consequências pode trazer para sociedades inteiras. E principalmente tentar responder a uma pergunta importante. Existe diferença entre ter uma fé profunda e ser fundamentalista? Sejam muito bem-vindos a Fundamentalismo Religioso, o maior problema da religião. Vivemos em uma sociedade cada vez mais diversa. Em uma mesma sociedade convivem católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, judeus, budistas, praticantes das religiões de matriz africana, pessoas sem religião e ateus. Nem sempre concordam entre si, na verdade quase nunca, mas convivem. Esse modelo recebe o nome de pluralismo. Pluralismo significa reconhecer que pessoas diferentes possuem crenças diferentes e que todas têm direito de existir dentro do mesmo espaço público. Não significa concordar com tudo. Significa aceitar que ninguém deve ser obrigado a pensar da mesma maneira. O fundamentalismo surge justamente como uma reação contra essa diversidade. Para o pensamento fundamentalista, existe apenas uma verdade, e essa verdade não pode ser discutida, reinterpretada ou adaptada ao contexto histórico. Ela já foi revelada, e cabe apenas obedecer. Nesse modelo, os textos sagrados são vistos como verdades absolutas, aplicadas literalmente, sem considerar a época em que foram escritos, ou as circunstâncias em que surgiram. O que muita gente ignora é que ser religioso não significa ser fundamentalista. Uma pessoa pode acreditar profundamente em sua religião, frequentar missas, cultos, rezar diariamente e seguir rigorosamente seus ensinamentos sem desejar impor essas crenças aos demais. O fundamentalismo começa quando alguém acredita que sua interpretação da religião deve valer para toda a sociedade. O termo fundamentalismo nasceu nos Estados Unidos entre o final do século XIX e o início do século XX. Naquela época, o mundo estava se transformando de maneira drástica. A Revolução Industrial transformava a economia, as universidades expandiam o conhecimento científico e a teoria da evolução de Charles Darwin provocava intensos debates, ao mesmo tempo em que estudiosos passaram a analisar a Bíblia utilizando métodos históricos, tentando compreender quem escreveu cada livro, em que contexto e com quais objetivos. Muitos cristãos conservadores enxergaram essas mudanças como uma ameaça. Entre 1910 e 1915, foi publicada uma coleção de livros chamada The Fundamentals. Nela, autores protestantes defendiam aquilo que consideravam os fundamentos inegociáveis da fé cristã. Foi daí que surgiu o nome fundamentalismo. Com o passar das décadas, entretanto, o termo deixou de se referir apenas ao cristianismo. Hoje, ele é utilizado para descrever movimentos semelhantes presentes em praticamente qualquer tradição religiosa. Sempre que encontramos interpretações extremamente literais, rejeição ao pluralismo e tentativa de impor crenças religiosas à sociedade, estamos diante de características típicas do fundamentalismo. A primeira característica são que os textos sagrados deixam de ser interpretados levando em consideração linguagem, contexto histórico ou simbolismos. Cada palavra passa a ser entendida como uma ordem válida para qualquer época. Outra característica é a rejeição à modernidade, pois as mudanças sociais costumam ser vistas como ameaças. Os direitos das mulheres, a liberdade religiosa, os avanços científicos, os movimentos LGBTs, tudo isso pode ser percebido como uma ruptura da ordem considerada divina. Existe ainda a ideia de exclusividade da verdade. Se apenas um grupo possui acesso à verdade absoluta, qualquer pensamento diferente passa a ser considerado erro. E quando o outro deixa de ser apenas alguém que pensa diferente para se tornar alguém que representa o mal, a intolerância, infelizmente, toma forma. A história mostra que essa lógica toda frequentemente termina em perseguições, discriminações e violência. Toda pessoa tem direito de participar da política, inclusive pessoas religiosas. O problema aparece quando um grupo tenta transformar sua doutrina religiosa em lei para toda a população. Imagina uma sociedade composta por dezenas de religiões diferentes. Qual delas deveria determinar as leis? E quem decide isso? É justamente para evitar esse tipo de conflito que surgiu o conceito de Estado laico. Para quem não sabe, um Estado laico não é contra a religião. Ele apenas não pertence a nenhuma delas. No Estado laico não há religião oficial e a igreja é separada do Estado. A laicidade protege a liberdade de crença, incluindo o direito de não ter religião.
O governo deve ser neutro e tratar todas as religiões com igualdade. Isso garante que elas possam existir em igualdade de condições. Quando essa separação desaparece, minorias religiosas frequentemente passam a perder direitos. E a história mostra inúmeros exemplos disso. O exemplo mais conhecido de fundamentalismo religioso na atualidade é o Afeganistão sob o governo do Talibã. Após a retirada das tropas dos Estados Unidos e a retomada do poder pelo grupo em agosto de 2021, o país passou por um intenso processo de imposição de uma interpretação extremamente rígida da lei islâmica, a Sharia. Desde então, uma série de decretos restringiu drasticamente os direitos das mulheres e meninas. Elas foram proibidas de frequentar o ensino médio e as universidades, impedidas de exercer diversas profissões, especialmente em organizações não governamentais, no sistema judiciário e em parte do serviço público, e passaram a enfrentar severas limitações para circular em espaços públicos sem a presença de um parente homem. Além disso, foram obrigados a utilizar vestimentas que cobrem todo o corpo, e tiveram acesso a parques, academias e outros locais de lazer restringido. Essas medidas resultaram em um dos maiores retrocessos recentes na garantia dos direitos humanos. Organizações internacionais, como a ONU, classificam essas políticas como uma forma de discriminação sistemática, baseada no gênero, pois impedem milhões de mulheres de estudar, trabalhar e participar da vida política, econômica e social do país. Outro aspecto preocupante é o aumento da vulnerabilidade de meninas ao casamento infantil e ao casamento forçado. A ausência de proteção jurídica efetiva, a fragilidade das instituições e a flexibilização da fiscalização fizeram com que essa prática se tornasse mais frequente em diversas regiões, agravando ainda mais a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Esse cenário ilustra como interpretações religiosas fundamentalistas, quando transformadas em políticas de Estado, podem restringir liberdades individuais, enfraquecer direitos civis e ampliar desigualdades sociais. Outro exemplo é o Estado Islâmico. Embora rejeitado pela enorme maioria dos muçulmanos, o grupo afirmava representar a verdadeira religião. Com essa justificativa, promoveu atentados terroristas, perseguiu cristãos, yazidis, xiitas e até muçulmanos que discordavam de suas interpretações. Milhares morreram e milhões precisaram abandonar suas casas. Patrimônios históricos com mais de 2000 anos foram destruídos. Tudo em nome de uma suposta verdade absoluta. O fundamentalismo religioso não é um fenômeno exclusivo do islamismo. Ele pode surgir em praticamente qualquer tradição religiosa. Na Índia, por exemplo, grupos ligados ao nacionalismo hindu defendem que a identidade nacional está ligada de maneira intrínseca ao hinduísmo. Essa visão, conhecida como Hindutva, tem sido associada a episódios de violência e discriminação contra minorias religiosas, especialmente muçulmanos e cristãos. Embora a grande maioria dos hindus pratique sua religião de forma pacífica, organizações extremistas utilizam a religião para justificar ataques, discursos de ódio e políticas que restringem direito de grupos considerados não pertencentes à identidade nacional. Em Israel, alguns grupos judeus ortodoxos e setores do nacionalismo religioso defendem que decisões políticas e territoriais devem seguir exclusivamente interpretações religiosas da Torá. Entre essas posições estão a expansão de assentamentos na Cisjordânia, a rejeição de acordos de paz e propostas de maior influência da religião sobre as leis do Estado. Todavia, esses grupos representam apenas uma parcela da sociedade israelense e do judaísmo mundial, que possui grande diversidade de correntes e interpretações. Nos Estados Unidos, diferentes movimentos cristãos fundamentalistas exercem influência sobre a política, especialmente em temas como aborto, ensino da teoria da evolução, educação sexual, direitos da população LGBTQIA+, e liberdade religiosa. Muitos desses grupos atuam de forma democrática por meio de campanhas eleitorais e organizações civis. Contudo, alguns setores mais radicais defendem que a legislação do país deve refletir exclusivamente princípios religiosos, o que gera debates sobre os limites entre liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado. Fenômenos semelhantes também podem ser observados em outras religiões e regiões do mundo. Em todos os casos, o elemento central do fundamentalismo não é a religião em si, mas a transformação de uma interpretação religiosa específica em uma verdade absoluta, utilizada para justificar a intolerância, exclusão e, em situações extremas, a violência contra pessoas que pensam ou vivem de maneira diferente. Por isso, é fundamental distinguir religião de fundamentalismo religioso. Nenhuma grande religião pode ser reduzida às ações de seus grupos mais radicais. Bilhões de pessoas praticam sua fé de forma pacífica, respeitando a diversidade, os direitos humanos e a convivência democrática. O fundamentalismo representa apenas uma corrente específica e minoritária dentro dessas tradições. Os efeitos do fundamentalismo religioso vão muito além do âmbito da fé. Quando uma determinada interpretação religiosa é considerada a única verdade possível e passa a orientar decisões políticas e sociais, surgem consequências que afetam toda a população, inclusive aqueles que não compartilham daquela crença. Nesses contextos, o espaço para o debate diminui, a diversidade de opiniões passa a ser vista como uma ameaça e o respeito às diferenças é substituído pela intolerância. Um dos primeiros impactos é o aumento da intolerância religiosa e cultural.
grupos que seguem outras religiões ou que não seguem nenhuma podem ser tratados como adversários, hereges ou até inimigos da sociedade. Isso favorece o crescimento de discursos de ódio, da discriminação e, em casos mais extremos, da violência física e da perseguição. Em vez de reconhecer a diversidade como parte natural da convivência humana, o fundamentalismo tende a dividir a sociedade entre aqueles considerados corretos e aqueles vistos como errados. Outro efeito importante é a intensificação da polarização. Quando uma sociedade passa a interpretar questões políticas, sociais e morais apenas sob uma lógica de bem contra o mal, o diálogo torna-se cada vez mais difícil. As pessoas deixam de enxergar quem pensa diferente como um cidadão com opiniões legítimas e passam a vê-lo como alguém que representa uma ameaça aos seus valores. Como consequência, aumenta a radicalização do debate público e diminuem as possibilidades de construir consensos e soluções compartilhadas. O fundamentalismo também pode influenciar a elaboração de leis e políticas públicas. Em estados democráticos e laicos, as normas devem buscar atender a um interesse coletivo e respeitar a liberdade de crença de toda a população. No entanto, quando uma única interpretação religiosa passa a orientar decisões governamentais, existe o risco de restringir direitos individuais, limitar a liberdade de expressão, interferir na educação, na ciência, na cultura e em escolhas pessoais. Isso pode gerar conflitos entre convicções religiosas e princípios constitucionais, como a igualdade perante a lei e a liberdade de consciência. Além disso, instituições democráticas podem ser enfraquecidas quando passam a ser subordinadas a uma autoridade considerada incontestável. A democracia baseia-se na existência de eleições livres, divisão dos poderes, respeito às leis, proteção das minorias e liberdade para questionar decisões públicas. O fundamentalismo, por sua vez, pode rejeitar esse processo, quando considera que determinadas normas religiosas não devem ser debatidas nem modificadas, reduzindo o espaço para o pluralismo e para o funcionamento das instituições democráticas. Quando diferentes grupos deixam de dialogar e passam a enxergar uns aos outros como inimigos irreconciliáveis, a convivência social torna-se cada vez mais frágil. A história demonstra que sociedades profundamente divididas enfrentam mais dificuldades para resolver conflitos de forma pacífica. Por isso, a democracia depende justamente do princípio oposto ao fundamentalismo: a capacidade de pessoas com crenças, valores e visões de mundo diferentes conviverem, respeitarem seus direitos mútuos e resolverem divergências por meio do diálogo, das instituições e das leis, e não pela imposição da força ou da exclusão daqueles que pensam de maneira diferente. Só que a religião não é o problema, e essa talvez seja a conclusão mais importante desse vídeo. As maiores tradições religiosas do mundo possuem inúmeras correntes diferentes. Dentro do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, do hinduísmo ou do budismo, existem interpretações moderadas, conservadoras, progressistas e diversas outras. A maioria das pessoas religiosas não deseja impor sua fé aos demais. Na verdade, inúmeras organizações religiosas atuam em hospitais, escolas, projetos sociais, campanhas contra a pobreza e ações humanitárias. O fundamentalismo representa apenas uma forma específica de interpretar a religião, uma forma marcada pela rigidez, pela rejeição ao pluralismo e pela tentativa de transformar uma única visão de mundo em regra para todos. Ao longo da história, a religião foi capaz de inspirar tanto alguns dos maiores exemplos de solidariedade quanto alguns dos conflitos mais intensos na humanidade. A diferença raramente esteve na existência da fé, ela esteve na maneira como essa fé foi utilizada. Quando a religião inspira compaixão, diálogo e respeito, ela fortalece a convivência humana. Mas quando passa a justificar intolerância, perseguição e controle sobre aqueles que pensam diferente, ela deixa de ser apenas uma crença pessoal e se transforma em um projeto de poder. Talvez a grande lição desse vídeo seja essa: em uma sociedade livre, ninguém precisa abandonar sua fé, mas todos precisam reconhecer que a liberdade religiosa só existe de verdade quando inclui também a liberdade do outro acreditar em algo diferente, ou até mesmo não acreditar em nada. Porque uma democracia não é construída quando todos pensam igual. Ela é construída quando pessoas profundamente diferentes conseguem viver juntas, respeitando umas às outras. E essa talvez seja uma das maiores conquistas da civilização. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque dessa forma você apoia demais o meu trabalho, ajuda o canal a crescer e mostra ao YouTube que você se interessa por esse tipo de conteúdo. No mais, um grande abraço e até a próxima!